Fala pessoal, tudo beleza? Então nós vamos dar continuidade à explicação dos comandos mais utilizados no Arduino, tá? Hoje nós vamos falar das entradas e saídas analógicas. Nós vamos começar pela Analog Red, tá? A gente vai ver internamente aqui um circuito que a gente estudou bastante no quando a gente conversou em Assembly, né? Quando a gente fez nossos códigos em Assembly, que o Analog Red é ou leitura analógica, né? Não é nada mais que uma conversão analógico-digital. Então é sobre aquele ADC que a gente utilizou, certo? Então vamos dar uma olhadinha nele. Aqui nós temos uma tabelinha de referência, tá? Que fala a tensão na qual as placas operam. Não sei se vocês lembram, mas lá em Assembly a gente escolhia qual que seria a tensão de referência, né? E quando a gente colocava 0 e 1 nos dois primeiros bits do nosso registrador, a gente selecionava a tensão da placa. Então, para cada placa, eu tenho uma tensão diferente. Lembra daquele AVCC, certo? Aqui na frente, os pinos que podem ser usados para leitura analógica. Esses pinos a gente fazia o chaveamento com a Demux e a resolução que a gente consegue utilizar. Tá? Aqui no caso, a gente vai utilizar a resolução de 10 bits. A sintaxe é muito simples, tá? Analog Red, e eu escolho o pino que eu vou utilizar. Aqui tem um códigozinho de exemplo. Como a gente pode ver no código, a gente não precisa declarar esse pino como uma entrada, tá? Ele já é declarado como uma entrada nesse caso, como uma entrada analógica nesse caso. Então a gente só precisa programar e ver o que vai acontecer com esse pino, certo? Então vamos fazer um código simples aqui. Vamos utilizar aqui o nosso define. A porta que a gente vai utilizar, eu quero utilizar a 0. Eu vou chamar ela de pot, tá? Que vai ser meu potenciômetro. Eu vou fazer essa leitura e vou enviá-la via serial. Então, para enviá-la via serial, eu coloco o serial begin e o baud rate que eu vou utilizar. Eu lembro que surgiu a dúvida na aula passada de qual que seria o outro parâmetro, né, do serial begin. Vírgula config, né? Tá lá tá aqui. Cadê? Aqui, serial. Perguntaram qual que seria o outro parâmetro do serial begin. E aqui tinha a configuração, né? A velocidade e a configuração. Então fica aí para esclarecer para vocês que é o número de bits que vai ser enviado a cada envio, né? A cada série, a cada compactação aí de dados. Se vai ter o bit de paridade ou não e quantos stop bits que a gente vai utilizar. Tá? Aqui está a explicação. Onde que está a explicação? Vamos lá. Sim, tá aqui já. Aqui. O tamanho do dado, o bit de paridade e quantos stop bits que vão ser utilizados, tá? No caso, o default nosso são 8 bits, ele envia 1 byte por vez. Não tem bit de paridade, não é utilizado então aquela verificação se o dado chegou corretamente ou não. Acredito que vocês tenham visto bit de paridade, que é aquela combinação de portas Shor em sistemas digitais, e utiliza-se 1 bit de stop bit só, tá? Bom, vamos voltar lá no nosso foco, que era então a leitura analógica. A gente falou que a gente recebe do ADC, certo? Vamos voltar. Vou configurar então a porta serial para fazer o envio da leitura da minha entrada analógica, e aqui eu vou fazer a captação. Para fazer a captação, eu vou precisar guardar numa variável. Então eu vou criar uma variável de leitura, tá? Eu vou começar com ela igualada a 0, apesar que eu vou alterar o valor dela logo no início, e vou utilizar analog red para fazer a leitura do pino do meu potenciômetro, certo? Esse cara aqui vai me retornar um valor. Como ele me retorna um valor, eu preciso salvar esse valor em algum lugar, que é aquela variável que eu declarei lá em cima, tá? Então eu vou salvar aqui na leitura e vou escrever via serial para a gente saber qual que é o valor daquele dado
naquele momento, tá? Então, serial print ln e o valor da leitura, tá? O valor da leitura do potenciômetro. Vou dar um delayzinho aqui para não escrever na serial muito rapidamente, tá? Mas é só isso, tá, pessoal? Leitura analógica, pessoal, a gente pode utilizar vários sensores que devolvem para a gente, que tem no seu output, uma leitura de tensão, um retorno de tensão, tá? Então a gente pode utilizar vários tipos de termômetro, a gente pode utilizar diodos receptores de luz, a gente pode utilizar potenciômetros, tá? A gente vai fazer uma aulinha para explicar um pouquinho mais sobre sensores, que eu fiquei sabendo que vocês não tiveram instrumentação ainda. Então a gente vai falar um pouquinho disso mais tarde. Mas vamos fazer o teste aqui, vamos ver se compila primeiro. E depois a gente vai jogar, vai montar um circuitinho lá no Tinkercad, tá? Então, compilou aqui, o Tinkercad já está aberto. Tá aqui, vamos montar então, utilizando o potenciômetro, né? Que é a leitura analógica aí mais comum que a gente tem. Vou fazer a ligação. Para ligar o potenciômetro, então, a gente tem que alimentar ele com 5 volts de um lado, 0 volts do outro, certo? E fazer a leitura do pino central, que esse pino vai ser o valor de tensão que está no divisor de tensão do potenciômetro, tá? Vou fazer a leitura a partir do pino A0, como eu falei para vocês, certo? E vou jogar meu código aqui. Vou utilizar só texto. Então tá aqui a leitura do meu código. Vamos iniciar a simulação. E vamos visualizar aqui no monitor serial quanto que ele devolve. Ele está devolvendo 0, porque eu estou na extremidade da esquerda. Conforme eu vou alterando, ele vai mudando o valor dessa leitura analógica, tá? O nosso ADC vai variando. Mesma coisa que a gente fez em Assembly, só que agora é bem mais simples, né? A gente não precisa ficar chaveando aquela porta, o multiplexador. A gente não precisa pedir para inicializar uma conversão. Toda vez que eu chamo a leitura analógica, ele já faz tudo isso para mim. Bem mais simples, né? Só que se eu passasse só Analog Read para vocês, vocês não iam nem saber o que está acontecendo. Vocês só iam acreditar. Certo? Como a gente pode ver, a resolução que é utilizada aqui é 1023 e a tensão de referência que está sendo utilizada é 5 volts, tá? Que é a tensão do Arduino. Vamos voltar lá para as nossas referências do Arduino e eu vou mostrar aqui para vocês a referência analógica, caso alguém queira mudar, tá? Esse comando aqui, ele vai utilizar, a gente pode fazer a alteração da tensão de referência, tá? Aqui no caso, a gente tem como default, como padrão, 5 volts. Mas a gente pode fazer a utilização de outras tensões, como aquela 1.1 que a gente tinha conversado quando a gente teve a aulinha de Assembly. A gente pode utilizar alguma tensão externa também, utilizando o pino AREF, tá? Uma tensão externa utilizando o pino AREF, que é quando a gente coloca uma tensão nesse pino aqui do Arduino, certo? E ela vai passar a ser a tensão de referência do nosso conversor analógico digital, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre a escrita, tá? Analog Write. O que é esse cara aqui? Analog Write. Como a gente sabe, no nosso Arduino Uno, no ATmega 328P, a gente não tem uma saída analógica real. Então, a gente vai escolher um pino para escrever um PWM com um duty cycle específico, certo? E esse duty cycle, dependendo da porcentagem desse duty cycle, a tensão que vai ser entendida no pino que a gente criar essa onda, que a gente fizer essa onda ser desenvolvida aí, vai ser referente ao duty cycle, tá? A tensão vai ser proporcional ao duty cycle. Então, 100% de duty cycle vai me gerar uma tensão aí de 5 volts. 0%, 0 volts. 50%, 2,5 volts. Aqui, a gente vai poder utilizar os pinos do Arduino, que tem essa ondinha aqui, tá? Se vocês forem reparar lá no mapeamento do Arduino,
que a gente tem lá no nosso roteiro 1, a gente pode ver que são aqueles pinos de OC0A, OC0B, OC1A, OC2B, tá? Que são referentes a esses caras aqui. Então esse comando analog write só pode ser utilizado com esses pinos, certo? Que são os pinos que estão conectados às saídas dos nossos timers. E a frequência de operação é 490 Hz para a maioria dos pinos, e para os pinos 5 e 6. Pinos 5 e 6, então, atenção, a frequência que vai sair o nosso PWM vai ser mais rápida, né? De 980 Hz. Certo? Então vamos lá fazer um códigozinho simples desse cara aqui. Vamos fazer, como a gente fez a captação aqui da leitura do potenciômetro, vamos já utilizar essa leitura para escrever num pino, tá? Aqui eu preciso colocar o pin mode para falar qual pino meu que vai ser a saída. Eu vou utilizar então o pino 6, vamos definir ele aqui em cima. Hashtag define meu PWM. Vai ser meu pino 6, certo? E eu vou utilizar ele como output, né? Eu estou gerando alguma coisa nessa porta, eu estou utilizando como output. Então, eu vou fazer a leitura do potenciômetro e vou escrever essa leitura a partir de um PWM em alguma porta, certo? Então, vamos ver aqui a sintaxe, né? A sintaxe, então, é analog write. O pino que eu quero fazer, quero gerar esse PWM, e o valor, a proporção que eu quero gerar de duty cycle, tá? O duty cycle ele tem que ser entre 0 e 255, não é uma porcentagem, tá? 0, 0%, 255, 100%. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, eu não vou colocar nem 0 nem 255, como eu fiz a captação aqui da leitura, primeiro é o pino, né? Então o pino PWM e o valor da leitura que eu captei. Isso aqui, pessoal, não vai dar certo, tá? Na verdade, ele até vai dar certo até certo ponto, só que esse cara aqui está me devolvendo 10 bits de resolução. E o meu PWM, ele gera em 8 bits de resolução. Então, aqui a gente vai ter um probleminha. Na verdade, a gente não vai ter problema de sintaxe, mas na hora da aplicação a gente vai ver que a gente vai ter uma certa dificuldade, tá? Opa, que eu escrevi errado, né? Que é write. Então vamos lá, vamos voltar para a montagem do nosso circuito. Para a simulação. Montagem do nosso circuito. E vamos agora conectar um LED no nosso pino 6, tá? Para fazer a conexão aqui do LED, a gente vai precisar de um resistor, porque senão a corrente é muito alta. Resistor de 1K tá bom. E aqui a gente vai jogar esse nosso código, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, aproveitando já que a gente está utilizando. Aqui, vamos lá. Então aqui está sendo gerado 0, 0, 0. Vou aumentar um pouquinho, tá? Vou colocar aqui 102. A gente pode ver que o LED ele está brilhando um pouquinho mais forte, né? Quando eu chegar aqui em 205, o brilho dele aumentou um pouquinho. E na hora que eu passo de 255, o brilho dele não varia mais, tá? Beleza? Na verdade ele até varia, só que ele não varia mais proporcionalmente ao valor que a gente coloca aqui no nosso potenciômetro, tá? A gente tem um estouro aí na hora de jogar, ele vai pegar só os últimos bits aí, só os 8 bits menos significativos para jogar no meu PWM. Então a gente vai ter uma variação. O que a gente pode fazer para consertar isso? A gente pode
ajustar o valor da nossa leitura. Existe um comando, pessoal, que a gente vai utilizar muito em leitura analógica, que é o map, tá? Esse map, o que ele faz? Ele transforma, ele faz uma interpolação linear, bonito, né, esse nome, mas ele faz uma regrinha de 3, faz uma proporção entre dois valores. Vamos lá ver a sintaxe dele. Vou voltar aqui, map. Esse é o map, então ele faz a interpolação linear. E como que ele é utilizado, né? A variável que eu quero fazer a interpolação, que eu quero fazer a regrinha de 3, vai ser meu primeiro parâmetro. Aqui, o parâmetro é que essa variável varia. Então, ou seja, eu estou variando minha leitura, aqui no caso, de 255, aliás, de 0 até 1024, e o valor que eu quero que ela passe a variar. Eu quero que ela passe a variar de 0 a 255, certo? Então, vamos lá. Minha leitura, map, a variável que eu quero modificar, eu vou salvar na mesma variável, tá, pessoal? Não tem problema fazer isso. Leitura. Agora, de quanto a quanto ela varia? Ela varia de 0 até 1023, né? E eu quero que ela passe a variar de 0 até 255. E aí, vamos ver qual que é o valor que o nosso potenciômetro vai devolver agora. Então, aqui ele estava devolvendo de 0 a 1024. Vamos ver qual que é o limite máximo dele. 255. Então, ele fez essa mudança, tá? A gente passou aqui de 10 bits de resolução para 8 bits de resolução. Tá certo? Bom, pessoal, da aula de leitura analógica é isso, então. Leitura e escrita analógica é isso. Valeu, falou!